É um tema muito legal, um tema que vai nos ajudar bastante, porque em momentos de deserto, em momentos difíceis, às vezes parece que nós estamos sozinhos, nos sentimos sozinhos, mas o Senhor, ele sempre nos traz a ajuda e a saída, né? E são nos dias maus que a nossa fé, ela é provada. Então, no livro de Números, ali fala sobre a infidelidade do povo de Israel, né? Por quê? Eles estão no deserto, eles saem da eles saem do Egito para a ida da terra prometida, mas eles ficam 40 anos perambulando no deserto. Então foram dias maus para os dias do povo de Israel. Não foi fácil. E não foi fácil ficar esperando o cumprimento da promessa quando essa se demorou tanto para acontecer, né? Mas do que a gente pode aprender desse relato? Por que será que Israel demorou tanto, o povo de Deus demorou tanto de usufruir essa promessa de Deus? Primeiro, murmuração, né? Ingratidão. Eles foram muito ingratos no deserto com Deus. Eles não reconheceram o papel do Senhor. Jeová os conduziu ali de muitas maneiras, mas eles ficaram presos ao passado. Eles estavam ainda presos, dando atenção, às coisas do passado. E eles começaram a desejar as coisas do passado, mesmo sendo escravos. E muitas vezes nós também nos comportamos assim. Às vezes, quando as coisas começam a acontecer, começam as dificuldades a aparecer, o vento começa a balançar o barco. Será que muitas vezes o nosso coração e os nossos pensamentos não vêm? Será que era melhor a época que eu estava no mundo, porque hoje a vida parece que está mais difícil? Eles sentiram saudade do Egito, eles eram escravos. E nós, será que sentimos saudade do mundo? Será que sentimos saudades quando éramos escravos, escravos do pecado, escravos de Satanás, né? Porque quando nós não estamos servindo a Deus, mesmo de forma indireta, estamos lá. E eles praticaram adoração falsa, eles reclamaram do maná da provisão de Deus. Eles não tiveram nem paciência. Moisés estava no monte, né, conversando com Deus, e eles não tiveram paciência para esperar Moisés descer, resolveram eles mesmos fazer um bezerro de ouro. E muitas vezes o nosso barco está balançando, por isso que eu escolhi esse louvor. E a gente acha que Jesus está dormindo dentro do barco, como aconteceu com os discípulos. E Jesus não fala nada, e está tudo quieto, está tudo parado, não tem resposta. As respostas não aparecem. E aí? Será que nós mesmos vamos prover para nós mesmos o bezerro de ouro para nós? E os israelitas estavam ali muitos questionamentos com Moisés, mas Moisés isso e Moisés aquilo. E Moisés não tinha todas as respostas. Nem sempre nós vamos ter todas as respostas. Muitas vezes Jesus vai estar em silêncio. Jeová não nos responde imediatamente. Tudo tem um curso, tudo tem um propósito. Então, que nós tenhamos esse cuidado hoje de ter paciência, não sejamos impacientes como os israelitas, com pouca fé, com pouca perseverança. Nós devemos esperar no Senhor pacientemente e nunca abandonar nossa adoração e nossa fé, mesmo quando vem um monte de questionamento, mesmo quando vem um monte de dúvidas, mesmo quando a gente muitas vezes não sabe para onde ir nem o que fazer. Irmãos, eles estavam sendo testados no deserto. E nós, muitas vezes, com Jesus em silêncio, nós estamos sendo testados no nosso deserto. Nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por dificuldades. Os israelitas estavam sendo, vamos dizer assim, no deserto, eles eram para ser desintoxicados de serem escravos. Eles eram para ter limpado, esse período era para ser uma purificação, uma limpeza daquela cultura egípcia, para tirar da mente e do coração deles a escravidão que eles carregavam. E muitas vezes, quando nós viemos de lugares, viemos do mundo, viemos de outros lugares, Deus está nos forjando. Deus está tirando a escravidão de dentro de nós. Deus está limpando conceitos. Só que isso leva um tempo. Nós não vamos ter todas as respostas de vez. E por conta disso, agora você e eu vai chutar o pau da barraca e vai fazer as coisas conforme o que eu e você pensam ou acha. Não é essa, não é essa a atitude que o Senhor espera de nós.
E os israelitas, eles, em vez de se concentrarem e estarem com o coração gratos de terem sido libertos da escravidão, do pecado, de estarem ali alienados à cultura deles, eles se concentraram no que eles não tinham. E nós estamos nos concentrando no que não temos? Ou nós estamos com o coração grato, porque Deus nos chamou, nos tirou da mentira, nos trouxe a liberdade, liberdade de escolher, liberdade de pensar, liberdade em ter o Espírito Santo em nós. Temos uma oportunidade de mudar nossa fé, mudar nossa vida. Será que nós estamos sendo gratos? É em momentos difíceis que o nosso caráter está sendo revelado. São em momentos difíceis que a nossa fé está sendo testada. Não é fácil nesse sistema para absolutamente ninguém. E vou te dizer mais: quanto maior é o teu chamado, quanto maior for o teu propósito e o meu, não espere que as coisas vão se tornar leves. Não serão leves. Nós vemos os exemplos de Moisés, vemos os exemplos de Daniel, vemos o exemplo de vários que nós conhecemos na Bíblia, a quem Deus designou grandes responsabilidades. Não foi fácil para esses homens e mulheres que Deus escolheu para viver num propósito. Para Moisés não foi fácil. Lembre-se, Moisés foi criado num palácio. Moisés foi criado com a vida boa. Moisés poderia ter aberto mão de ter uma vida de escravo e ter voltado para o palácio, mas Moisés escolheu, mesmo diante da face das dificuldades, estar com Deus. E os verdadeiros adoradores, eles estão com Deus quando eles são em momentos bons e nos dias maus. E é nos dias maus que eu e você estamos sendo forjados para um crescimento. E crescer dói. Crescer dói. Mas nós não queremos ser mais crianças e bebês em sentido espiritual. E o Senhor, Ele nos escrutina e sabe até onde nós podemos aguentar. Eles não sabiam o que eles esperavam no deserto. Eles não sabiam, os israelitas. Eles não sabiam quanto tempo ia ter que esperar o cumprimento das promessas. Eles não sabiam. E não é fácil esperar. Não é fácil esperar. Nós ouvimos as promessas, nós sabemos que vai ter algo de bom que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nós sabemos que Deus tem um propósito com cada um de nós nessa terra, mas enquanto a gente não vê o cumprimento de tudo isso, a espera dói. A espera forja quem é eu e quem é você. É na espera, nos momentos de dificuldades, que o Senhor e os anjos, Jesus, o Espírito Santo e Jeová, e aqui do outro lado, Satanás, o diabo e os demônios, eles estão observando qual vai ser a nossa atitude. Será que a nossa atitude vai ser igual dos israelitas? Será? Aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, de 11 a 12, eu vou ler esse texto, achei muito interessante. Diz assim, Êxodo 32, de 11 a 12, diz assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que está se acendendo o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra teu povo. Então aqui Moisés, ele tava vendo ali, né? Estava intercedendo pelo povo. Por quê? Porque o Senhor se irou contra a atitude deles. O Senhor ficou revoltado. Por quê? Porque eles não eram gratos por tudo que estava acontecendo. E quantas coisas aconteceram no deserto? Eles adoraram a Baal. Eles foram procurar as mulheres moabitas. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas eles desobedeceram. Irmãos de toda uma geração que saiu do Egito e estava no deserto, só 2 homens entraram na Terra Prometida. Sabe o que é isso? Com 40 anos, tudo bem, muitos já eram idosos e morreram ali no tempo, no meio daquela caminhada, mas só 2 homens entraram, Caleb e Josué. Nem Moisés pisou o pé na Terra Prometida. Nem Moisés. Moisés subiu no monte, o Senhor deixou ele avistar a Terra Prometida
E ele não entrou e ele disse, Senhor, usa de benevolência comigo. E o Senhor disse, não discuta mais, você não vai entrar. E ele morreu, ele avistou o cumprimento da promessa, mas não viveu o cumprimento da promessa. Será que eu e você vamos nadar, nadar e morrer na praia? Será que eu e você vamos ter o privilégio de ver o cumprimento das promessas na nossa vida? Ou vamos ser como a maioria daquela nação? Ou vamos ser os Calebes e o Josué dessa geração? Eu espero que nós sejamos o Josué e o Caleb dessa geração. Que o Egito, que é o mundo, simbolizando o mundo hoje, não mate a nossa fé e a nossa perseverança. Então, qual é o seu deserto hoje? Será que seremos Josué e Caleb? Ou será que vamos morrer no caminho? E eu me incluo aqui, tá? Há dias que não vemos o que foi dito ser cumprido. E há dias em que a tristeza parece ser maior do que a nossa força. E parece que a coragem parece que vai sucumbir. Parece que a gente vai, parece que o coração vai, parece que tem um peso que vai esmagar. Parece que a força acabou, a perseverança acabou, a coragem acabou. Não é fácil para ninguém. O Senhor diz que Ele nos levará no caminho, nos guiará, mas em momento nenhum o Senhor disse que seria fácil. Haverá dias que vai parecer que o peso do medo, da incerteza, parece que vai nos matar. São os dias maus. Mas Deus ele está nos treinando, assim como treinou e provou aquela nação no passado. E nesses dias que parece que tudo vai acabar, que tudo parece que não vai dar mais certo, que tudo acabou, e a gente não entende o que está acontecendo, mas a maioria das vezes é porque nós estamos perto, no destampar de uma mudança muito grande, de uma bênção muito grande. Porque o nosso inimigo, ele trabalha e nós não enxergamos. E quando as situações estão muito difíceis, é porque Satanás nos considera como uma ameaça. E nós queremos ser mesmo uma ameaça para Satanás. Nós queremos ser bombas no inferno. Mas no dia que parecer que é o dia pior da sua vida, se lembre que está perto de você chegar na sua terra prometida. Mas o diabo, ele se encarrega de levantar e começar a rugir, que é para eu e você ter medo, que é para eu e você desistir e não conseguir entrar na terra prometida, só enxergar ela. Então eu te convido hoje a não desistir. Eu te convido hoje a ser corajoso, a ser perseverante, a ouvir os brados do diabo tentando afligir-te e te acuar num canto, como imagine que ele é um pinche, mas ele está latindo como um pitbull. Não dê ouvido à voz do diabo. Não dê ouvido ao que ele está tentando fazer na sua alma. Não dê ouvido. Não dê ouvido. E isso é bíblico. Tem um relato lá em Daniel. Daniel, ele estava orando por 21 dias. Daniel estava orando, jejuando. E o anjo, quando veio a Daniel, disse: Ó Daniel, a tua oração foi ouvida. E há 21 dias havia sido liberada a tua bênção. Mas o demônio da Pérsia contendeu com o anjo para que não chegasse a tua bênção. E o Senhor interveio pela perseverança de Daniel e enviou um outro anjo mais poderoso, Miguel, para guerrear contra o príncipe da Pérsia, contra um principado. E eu quero dizer hoje a você que nós estamos lidando com esses mesmos inimigos. Eles não desapareceram. E você e eu, hoje, somos o Daniel dessa nação. Nós queremos ser os Daniéis prontos, vigilantes, orando, jejuando e não desistindo. E ele alcançou as promessas. Ele viu o cumprimento de promessas. E se hoje você precisar de um anjo na sua casa, o Senhor manda. Mesmo que você não enxergue, mas ele vai acalentar seu coração. Ele vai mudar sua alma, porque o inimigo, ele quer nos abater. Mas quem perseverar até o fim é que será salvo. Jesus falou sobre isso. E quando nós estivermos perseverando, aí virá
o nosso galardão. Aí o Senhor vai dizer assim: agora eles estão prontos, forjados. Eles agora não são mais crianças. Agora eu posso depositar novas responsabilidades, porque eu sei que eles não são mais meninos na fé, nem meninas na fé. O Senhor, Ele permite certas coisas para que nós sejamos alicerçados. Deus não vai edificar algo grande na minha e na sua vida se a gente tiver uma base rasa. E ninguém tem base profunda, raízes profundas, se não for testado e provado. Ninguém. Ninguém. Deus não poupou nenhum filho dele. Em que sentido? Foi o Senhor que trouxe o sofrimento? Não, não foi. Mas Jesus precisou ser testado para ser aprovado. E eu e você estamos sendo testados para sermos aprovados. Aqui em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha só o que é que diz aqui. 1 Coríntios 13, versículo 11. Olha só o que é que Paulo disse aqui aos irmãos em Corinto. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, eu e você, o que o Senhor espera é que a gente tenha maturidade espiritual, que foi o que os israelitas não tiveram lá no passado. Eles eram crianças em sentido espiritual. Porque é criança que reclama, é criança que faz mimimi, é criança que na primeira dificuldade vai para o colo da mãe chorar. E eu e você estamos sendo forjados para ser adultos em sentido espiritual. O Senhor espera que a gente tenha um comportamento de adulto em sentido espiritual, que a gente avance a madureza espiritual para suportar as coisas desse sistema. Porque nós estamos vivendo numa época que nunca houve, que nunca aconteceu. Nós sabemos que houve épocas difíceis, como foi o dia os dias do dilúvio. Não foram momentos fáceis. Mas hoje nós estamos vivendo momentos, dias finais desse sistema. A gente não sabe quanto tempo esse sistema vai durar. 10 anos? 7 anos? Eu não sei, nem você sabe. Mas se a gente se comportar como criança, a gente vai ser devorado por esse mundo. E nós precisamos avançar na madureza. Quer dizer que avançar na madureza é que a gente vai saber e ter todas as respostas? Não. Avançar na madureza é confiar em Deus, é perseverar em Deus, é acreditar nas promessas mesmo sem ver o cumprimento delas. É se comportar de forma decente, sem quebrar princípios, sem se rebelar contra o que o Senhor nos diz. É a gente se comportar sim, em testar, em provar se estamos na fé, em testar e provar se estamos em obediência. Tem conhecimento que hoje nós estamos tendo acesso, que pessoas no passado nunca tiveram. Jesus não contou tudo para os discípulos dele, porque eles não teriam capacidade de entender, ter compreensão de entendimento naquele momento. Tem coisas que estão sendo reveladas para nós hoje que não foi revelada para as outras gerações. Nós estamos numa época que estamos tendo o privilégio de ter o acesso a muitos conhecimentos. Muitas pessoas não tinham acesso nem aos pergaminhos há séculos atrás. Muitas pessoas hoje não têm tido nem acesso à Bíblia, mas a maioria tem. A maioria tem acesso ao Senhor, ao entendimento, ao cristianismo. Então, assim, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa quando chegar o dia e a hora, quando o Senhor nos confrontar, que a gente estiver agindo como um menino, como pessoas imaturas. O Senhor espera que seja nos momentos maus, nos desertos, que eu e você se comporte de forma leal e fiel e sejamos o Caleb e o Josué, e não aqueles que ficaram no meio do caminho, não aqueles que morreram e não viveram a promessa. Mas quem vive promessa não é menino, não é gente imatura. Quem vive promessa é gente maduro. E vemos isso no início da igreja, os discípulos, quando Jesus estava na terra, no treinamento, eles eram imaturos. Quantos relatos a gente via que eles brigavam entre eles? Aí a gente pode dizer, eles são imperfeitos. Nós somos imperfeitos, mas nós podemos escolher mudar o nosso caráter e a nossa atitude. E é isso que o Senhor espera de nós.
Se o conhecimento desse mundo viesse trazer maturidade espiritual, todos seriam convertidos, todos seriam adoradores. Mas porque muitos que têm o conhecimento não estão convertidos e maduros? Porque a maturidade espiritual que nos dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia para os próximos níveis. Veja que no início da igreja eles eram imaturos, mas quando, depois de Pentecostes, que o Espírito Santo veio e começou a habitar neles, veja o comportamento de Pedro antes de Pentecostes e depois de Pentecostes, é outro Pedro. O antes era um Pedro afoito, era o Pedro que cortou a orelha de Malco, foi o Pedro que traiu Jesus, era o Pedro ansioso que queria o tempo todo saber se ele estava bem, se estava tudo certo. Mas o Pedro, depois de Pentecostes, é um Pedro maduro. É um Pedro que não era mais menino, que ele estava sendo agora instruído pelo Espírito Santo, ele estava num novo nível espiritual. Pedro agora estava dentro da cadeia, orando, louvando. E Pedro agora, quando morre, morre como o quê? Como mártir, como um homem corajoso, defendendo o Senhor dele e não mais negando 3 vezes. Então, que hoje nós tenhamos a maturidade que o Espírito Santo nos dá. Irmãos, eu sei que vai ter dias, e eu já tive esses dias, e há dias assim, que a angústia parece que vai tomar conta do nosso ser, da nossa alma. Que a tristeza parece que vai acabar com tudo. Que parece que a noite não vai passar. Parece que o dia não vai passar. Mas é nesse dia que a gente não abre a boca para murmurar. Nesse dia que a gente não abre a boca para duvidar. Que incredulidade, inclusive, é pecado. Nesse dia que a gente ajoelhe e se dobre e implore ao Senhor que nos dê por meio do Espírito Santo um espírito calmo, que a paz que excede todo pensamento esteja no nosso coração, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos renove a nossa determinação, que o Senhor nos dê visões, que o Senhor nos dê discernimento de espírito, que o Senhor renove a nossa coragem, a nossa força, para que a gente consiga vencer as lutas, para que a gente consiga vencer e atravessar nossos desertos e que nós não fiquemos em cima do monte, simplesmente olhando a terra prometida, mas que a gente usufrua de tudo aquilo que Deus nos chamou para ser nessa terra, agora e na eternidade, quando a gente estiver com Jesus. Que o Senhor ele nos abençoe e nos dê sua paz, que nos dê sua força e sua fé. Essa foi a palavra que o Senhor me trouxe hoje. Essa foi a palavra que eu espero que tenha tocado no seu coração, tenha alegrado sua alma, tenha renovado as suas forças, como renovou a minha. Porque à medida que o Senhor ia me dando essa palavra e eu ia escrevendo, o Senhor renovava a minha alma, o Senhor renovava minhas forças. Porque muitas vezes vamos pregar aquilo que nós precisamos também ouvir.